Olá, paz seja convosco, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Já ative as notificações, deixe o seu like e se inscreva neste canal. Como igreja, queremos te convidar a vir nos fazer uma visita de forma presencial. Será muito bom te receber aqui. Agora você ouvirá uma ministração para edificar a sua vida. Que Deus te abençoe. 1 Samuel, capítulo 25. Vamos primeiro no verso 18. 1 Samuel, capítulo 25, verso 18. Então, Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinhos, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos, pôs tudo sobre os jumentos. Então disse aos seus servos: vão na minha frente, que eu vou atrás. Verso 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, inclinando-se até o chão, lançou-se os seus pés e disse: meu Senhor, que a culpa recaia sobre mim. Verso 28. Perdoe a transgressão da sua serva, pois o Senhor Deus certamente firmará a casa do meu Senhor. E agora para nós, o verso 32. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje mandou você ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência, e bendita seja você mesmo, que hoje me impediu de derramar sangue e de me vingar com minhas próprias mãos. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você. Se você não tivesse se apressado e não tivesse vindo ao meu encontro, não teria ficado Nabal até o amanhecer, e nenhum do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que ele havia trazido e disse: volte em paz para a sua casa. Você pode dizer para alguém aí: você vai em paz para a sua casa hoje, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tenha uma paz, seja convosco. Só a saudação da igreja já nos traz alegria, porque essa é a vontade de Deus para você nesse ano, nesse mês, aleluia. E nós vamos em paz para nossa casa, vamos vencer as batalhas no braço forte do Senhor, e Deus vai colocar um cântico novo nos nossos lábios, aleluia. Você conhece a história. Davi sai das malhadas, Deus honra ele luta com o gigante. Saul o tem como filho. Do dia para a noite, aquele menininho que cuidava de ovelha, aquele menino que não tinha uma namorada, de repente se torna capitão do exército e é casado com a filha do rei. Meu Deus do céu. Só que nesse relacionamento tivemos um problema. Qual o problema? A inveja. Saul não estava preparado para preparar pessoas para fazer coisas maiores. Diferente do nosso Jesus, que fala assim: vocês farão obras maiores ainda. Então, os nossos filhos serão maiores que nós, aleluia. Nós estamos preparando um terreno para a volta do Senhor, gente, não é pouca coisa. Então é natural, sabe, aqueles que vêm após nós, eles serem mais usados, e que sejam mesmo, que eles tenham mais intimidades com Deus, e que tenham mesmo, que sejam mais prósperos, e que sejam mesmo,
porque isso não é nosso, é algo do reino dos céus, aleluia. Só que Saul não estava preparado para isso, teve uma confusão, e do dia para a noite, Davi teve que fugir. E ele vai para um deserto. Na hora que chega naquele deserto, o que Davi fez, pastor? Davi fez o que ele sempre fez na vida: cuidar de gente. Porque Davi, ele era Davi no palácio e no deserto. Davi, ele era o que era, não por causa da posição. Ele era o que era, porque ele tinha um caráter firmado de Deus. Se eu no palácio, eu cuidava de gente, aqui no deserto, eu também vou cuidar de gente. Porque tem gente, irmãos, que enquanto está numa posição, ele até leva. Mas é só sair daquela posição. Estava lá o moço casado, aí separou, já vai para a academia, já desgrameia tudo, tatua tudo, piercing para todo lado, se transforma o homem. Então, ninguém entende o que acontece. E nada contra tatu, nada contra nada. Eu só falo que a pessoa vira o disco de um jeito que ninguém imagina. Nós somos o que somos, não por causa da onde nós estamos, mas porque Deus está em nós e Ele tem algo conosco em nome de Jesus. Então você é o que é na riqueza, você é o que é nos momentos difíceis. Davi era o que era no palácio e no deserto. Então vamos cuidar de gente. E em pouco tempo, ele reuniu 600 pessoas, porque mesmo na luta, mesmo na prova, Davi, irmãos, estava fugindo de Saul. Davi estava fugindo do Trump da época. Quem que foge dos Estados Unidos, irmã? Uma pegadinha, entrou lá, pegou pelo bigode o Maduro, não deu, foi lá, jogou umas bombinhas. Quem que foge dessa turma? Eu sei que Davi, ele arrumava tempo para cuidar daquilo que Deus queria, irmãos. Então você, a área de atuação que você for, sempre vai sobrar um tempinho para você cuidar de alguém em nome do Senhor. E Davi reúne um grupo de pessoas, ele está lá cuidando daquelas pessoas, irmãos. Porque sempre vai ter gente para a gente cuidar. E daí, Davi, irmãos, como bom estrategista, ele falou assim: eu tenho que manter a ordem nesse lugar aqui, porque senão, se tiver confusão aqui, Saul vai me achar. Então, ele guardava aquela região. Ele não deixava ter confusão, não deixava ter assalto, enfim, irmãos, ele protegia os rebanhos daquele lugar. Aí ele descobriu, pastor Edilene, que um homem chamado Nabal ia tosquiar as ovelhas, ia tirar a lãzinha das ovelhas. E o Davi, irmãos, chamou 10 rapazes e falou assim: vão lá, falem para ele que nós estamos aqui cuidando da região, e para ele dar uma comidinha para nós, coisa simples, irmãos. Eu lembro que ano passado teve uma reportagem que o pessoal que cuida da limpeza pública, saiu um casal, era até japoneses, onde a menininha, o fim do ano, levou uns presentes para aqueles trabalhadores da limpeza. Achei tão bacana aquilo. Pessoal de condomínio sempre dá uma lembrancinha, enfim, irmãos. Coisa assim, normal. Você está lá fazendo um churrasco na tua casa, um almoço, chega alguém, pede um pão, poxa, irmão, sabe? E esses moços foram nessa expectativa. Quando chegaram lá, irmãos, o Nabal falou assim: o quê? Quem que esse Davi pensa que é? Eu sei muito bem de que ele está fugindo. Eu não vou dar nada. E diga para ele não aparecer mais aqui. Irmãos,
o pessoal foi e contou isso para o Davi. O Davi, irmãos, estava num momento muito difícil. Perdido a esposa, perdido o casamento, Saul querendo pegar ele, 600 pessoas para ele dar conta. E de repente, irmãos, chega esse Nabal da vida e me dá uma dessa. O Davi na hora, irmãos. Tô doido, lembra do Jajá? Tô doido. Então, já pegou a peixeira, já. É hoje que eu pego esse cabra. Então, ele falou assim: todo mundo pega a espada, porque até o fim do dia não fica ninguém do sexo masculino vivo naquele lugar. Vou fazer um parênteses aqui. O Davi, irmãos, ele sempre se comportou como diante do rei Saul, porque ele sabia, ungido de Deus não se toca. E sempre quando Saul vinha, e ele teve oportunidades de matar o rei Saul, mas ele sabia, não, ali existe uma unção, eu não posso tocar. Só que agora estava um grande teste na vida dele, porque, irmãos, eu me comportar na frente de uma autoridade, por mais que eu esteja bravo, com raiva, mas eu não vou dar uma de doido, né, irmãos? Eu não vou entrar numa. Chega um policial perto de mim, eu vou querer dar rabo de arraia? Não, irmão, eu vou, não sou doido. Só que agora o Davi, irmãos, ele sempre se comportou com Saul, mas agora ele está tendo a oportunidade de provar que tipo de homem, que tipo de rei que ele ia ser. Diante de forças maiores ele estava aprovado, e diante de uma força menor, porque eu, na rua, né, irmão, eu fico machão aonde? Em casa com a Sônia. Eu fico machão com a Heloísa, com a Letícia. E domingo, pastor, eu falei porque eu fico bravo. Porque eu queria ser bonito, igual minha mãe acha que eu sou. E eu queria ter o dinheiro que as minhas filhas acham que eu tenho. Então. A gente, irmãos, diante de uma força maior, a gente se controla, mas diante de uma força menor, é aí que Deus está nos provando, é aí que Deus está olhando para mim e para você, porque se nós não formos fiéis nas pequenas coisas, como que Deus vai nos garantir as grandes coisas? Então, é claro que o Nabal aqui, poxa, que tonguice, né, irmão? Mas não é motivo para o Davi querer fazer aquilo que ele estava fazendo. É evidente que o Davi, com aqueles 600 soldados, ele ia destruir com tudo. Mas a história ia ficar manchada dele agora, irmãos. Nesse inteirinho, nesse meio tempo, os empregados do Nabal foram procurar quem? A dona Abigail. Meu Deus. Lembra quando aquela vizinha chegava na mãe e falava assim: Dona fulana, você até senta. Hein, pastor Alzira? Dona Alzira, o que o Ricardinho fez? O que o Nabal fez? Aí eles contaram a história. Dona Abigail, vai dar ruim. O Davi vai vir com tudo, Dona Abigail. Os meninos ali já estão morrendo, estão se borrando todo, Dona Abigail. E o Davi vai vir aqui, ai meu Deus do céu, vai matar tudo. Aí a Dona Abigail, irmãos, ela fez isso que nós lemos aqui. Ela selou alguns animais, colocou mantimentos,
Enfim, irmãos, ela organizou tudo. E ela falou, vai na frente que eu estou indo atrás. E de repente, irmãos, o encontro, 400, porque 200 ficou lá, guardando as coisas. Imagina, irmão, Davi com sangue nos olhos vindo. Davi, irmãos, Davi nunca perdeu uma batalha. Na espada, o Davi nunca perdeu, matador de gigante. De um lado, aqueles homens enfurecidos, imagine 400 barrigas roncando, irmão, meu Deus do céu, homem com fome, meu Deus, sai de perto. Eles bravos, e do outro lado, a nossa Abigail. O texto diz que, na hora que Abigail viu Davi, nunca ninguém venceu Davi, mas uma mulher de joelhos, fez o maior exército da terra parar. Bata palmas e dá glória. Olha só. E ela fala algo doido. Perdoe a sua serva. Irmãos, que culpa que essa mulher teve. Só se o nosso STF para achar a culpa nela. Porque o normal, que culpa. Aí eu aprendo algo, irmãos. Quem quer resolver problemas, não tem dificuldade de assumir responsabilidades, irmãos. Então, porque a culpa é um obstáculo que precisa ser vencido. Não é pecado ter culpa, mas, irmão, isso não me melhora em nada. Mas quando eu assumo algo, isso me eleva diante de Deus, irmãos. Porque aqui, a Abigail, ela quer resolver um problema. Ela não quer viver no campo das disputas. Já viu briga de marido e mulher? Mas você está me tratando desse jeito. Eu tratando desse jeito? Você já acordou esquisita? Eu acordei esquisita? Você já está assim faz um mês. Um mês? Você está assim, ó, desde quando começou aquelas conversinhas com a sua mãe. O jeito que a minha mãe, você está assim desde quando, quando a gente casou. Desde que a gente casou, você é assim desde quando a gente namorava. Você é igual ao seu pai. Então, quando entramos no âmbito das disputas, não tem fim, irmãos. É um querendo jogar a culpa no outro. E Deus não está procurando culpados. Deus está procurando quem se coloca na brecha. Porque, irmãos, vem vindo um exército aí para destruir a nossa casa. E Deus, irmãos, só precisa de alguém para assumir essa responsabilidade. Se colocar diante de Deus e falar: Deus, que recaia para mim sobre essa culpa. Mas Deus, eu quero nessa noite colocar à prova tudo isso. Ela perdoa a tua serva, está aqui, olha, eu não prestei atenção, Davi. Perdoa eu, Davi, pega aqui os animais, pega aqui os cabritos, pega aqui, Davi, olha que capricho, irmão. O poder de uma adoração sincera e o poder de um voto, o poder de uma oferta, meu Deus do céu, irmãos, muda uma sentença na nossa casa, na nossa família, meu Deus. Abigail estava falando para ela: Davi, você vai ser rei, Davi. Davi, você vai ser ungido pelo Senhor. Você vai ficar perdendo tempo com Nabal da vida. Davi estava quase perdendo o trono, não por causa de Saul, mas por causa dos Nabal da vida, gente. E a gente perde tempo, irmão, com discussão, coisa que não leva a nada. E Deus, irmão, quer colocar você em coisa importante. Só que a gente quer tirar limpo. A gente quer ir na escola. Eu vou lá ver, eu vou rodar baiana lá, porque estão fazendo isso com meu filho. Então, a gente quer ter a última palavra.
Mas essa mulher está nos ensinando que nós temos que lutar com as armas de Deus, irmão. Porque quando nós nos defendemos, irmãos, Deus não tem como agir, Deus não tem como operar. Agora, quando a gente se coloca na posição de adorador, olha só, irmãos. Aquela mulher, irmãos, o Davi tinha uma espiritualidade, mas aqueles outros 400, irmãos, eles queriam sangue. O diabo quer o nosso sangue. E Deus só está esperando uma postura nossa, irmãos, diferente. Davi, quando viu aquilo, irmãos, porque a mulher sabia o trem que tinha em casa, né? Não adianta falar com Nabal, vou falar com Davi. Então, na hora que Davi viu aquela cena, ele falou: bendita seja você que me livrou de fazer justiça com as minhas próprias mãos, mulher. O texto diz que ele pega aquela oferta, despede da moça e ela vai embora em paz. Na hora que ela chega em casa, o abençoadinho está lá dando festa. Ela não fala nada. No outro dia, ela conta o que aconteceu. Irmão, deu um ataque cardíaco nele, irmãos. Sei lá o que aconteceu com o homem. Não sei se foi um derrame. Pastor, foi Deus? Não sei. Foi o diabo? Não sei. Só sei como passou mal. Passou 10 dias, ele morreu. Aí, naquela época, não tinha celular. Eram os meninos, né? Os molecular. E a fofoca correu. E alguém chega no Davi. Ô Davi, tá sabendo da última? Não estou sabendo não. Abigail, Deus promoveu Nabal, aleluia. Então, o Davi, o quê? Davi já chamou algumas pessoas. Digam para ela, lembrei do Chaves, do professor Girafales. Diga para ela se ela não quer tomar uma xícara de café. Abigail devia estar com as roupas pretas. Já foi tirando a roupa preta, né, irmão? Já, vida que segue, viúva é quem morre. Então, eu só sei, irmãos, que Davi se casou com essa moça. Por quê, pastor? Porque Davi queria trazer para o lado dele pessoas que traziam ele para a realidade, irmãos. Então, porque principalmente os homens, a gente acorda de manhã, ainda mais quem tem um grauzinho assim. A gente chega no escritório, em algum ambiente, tem uma copeira, tem uma cozinheira. O senhor quer com açúcar ou adoçante? O que você querer? Então, vai no restaurante, chega a moça toda, aqui está um menu. Então, e você fica se achando. Vai no banco, pô, todo mundo te tratando. E o homem fica naquela fantasia, sabe? Aleluia, Jesus. Só que dá 6 horas ele vai para casa. Na hora que ele estaciona o carro, a mulher já grita: trouxe a cebola que eu pedi? Então, não, volta lá, tem que ter cebola. Ai, amor, estou tão cansado. Pega o chinelo, a distância é a mesma. Pega você, irmãos. A mulher tira ele da fantasia e traz ele para a realidade. Só que daí esse Nabal, o que ele faz? Separa dessa mulher. Comete suicídio espiritual. E nós temos que trazer para o nosso lado pessoas, irmãos, que mostrem a realidade de Deus para a nossa vida. E qual que é a realidade, pastor? Nós não somos tão bons como achamos que somos. Nós não temos todos os recursos que nós gostaríamos de ter. Mas uma coisa nós sabemos: nós somos amados e queridos de Deus. E Deus tem um plano na nossa vida.
E Ele quer mudar nossa história. Ele quer salvar a minha família, a tua família. Ele quer fazer nova todas as coisas. E esse mês de março vai ser algo marcado na sua vida, em nome de Jesus. E eu creio, irmãos, que se nós aprendermos a usar as armas de Deus, permanecer na caminhada, eu tenho certeza, mais dia, menos dia, algo acontece da parte do Senhor. Então, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, irmão. Se tem luta, é porque vai ter vitória, sim, aleluia. Deus tem um projeto com a tua casa, Deus tem um projeto com a tua família. Levanta a tua cabeça. Quarta-feira da vitória, Quadrangular Palhano, aqui é o seu lugar. E em breve nós estaremos dando glória na catedral para envergonhar Satanás e Londrina experimentar um novo tempo, em nome de Jesus. Se coloque em pé, bata palmas e dá glória, aleluia. Amém, gente.